Cantor Marcelo Zappa, como foi o período ruim no mundo das drogas para você? Eu sempre fui... Meus amigos me chamavam de natural, né? Na minha adolescência. Porque eu gostava de academia, era vegetariano, só frutas. E em 1991 tinha acabado o Beco do Rock. E eu estava com a minha família ainda, meus 2 filhos pequenos. E a gente passava necessidade, porque música, para quem não faz sucesso, não... E aí eu decidi trabalhar. E aí os donos, os tios da minha ex-mulher, eram tudo donos de boate. Boate de prostituição, de programa. Ah, não, vamos trabalhar lá com a gente te arruma um emprego de garçom. Eu falei, eu vou, eu queria mudar um pouco daquela situação, né? E aí fui trabalhar na boate, de noite. Só que boate, dá de tudo, né? É um negócio ruim, na verdade. Submundo, drogas, tudo. E aí, eu chamei um amigo meu que estava precisando de trabalho, que tinha uma vaga de garçom lá e eu quis ajudar ele, um amigo que tocava comigo. E aí ele foi trabalhar. E aí um dia ele me chamou num quarto e falou assim, vem cá. E me mostrou assim umas carreirinhas de um prato. E aí eu comecei a dar risada, achei que era brincadeira, né? Falei, como eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, na verdade, eu achei que ele estava querendo tirar, sabe quando a gente brinca assim, quer tirar uma onda? E eu falei, não, isso aí é giz, isso aí é açúcar, isso aí é pó de mármore, sei lá. E ele falou, não, cheira aí, cara, isso é cocaína. E ele ficou insistindo, eu falei, tá, então tá bom, vai, eu vou usar aqui só para você parar de falar. Aí eu cheirei aquela carreira, fui trabalhar normalmente. E aí foi esporadicamente, ele trazia, aí de vez em quando eu usava, né? Mas não sabia o que estava fazendo com a minha vida, na verdade, né? Mas depois de 1 ano, porque a dependência química ela não se instala assim logo de primeira, né? Depois de um certo tempo que vamos dizer que a doença se instalou. Aí eu me tornei um dependente químico, na verdade, né? E foi muito difícil, porque junto com os meus filhos pequenos, e aí eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, né? Eu vi uma frase num livro que diz assim, eu fiz coisas que eu disse para mim mesmo que nunca faria. E eu comecei a roubar, eu comecei a mentir, eu comecei a ser desonesto, a enganar. E eu deixava meus filhos trancados dentro de casa e saía, ia buscar droga. E não voltava para casa, e eles ficavam lá horas. Era muito difícil. E aí as pessoas começaram a ficar sabendo, e eu comecei a ficar incomodado com aquilo, comecei a ficar com vergonha. Porque é muito difícil, né? Você conviver com o dependente químico. Eu lembro uma vez que eu olhei no espelho e levei um susto porque eu não me reconheci. Eu falei assim, meu Deus, quem que é esse cara que está aqui dentro de casa? Então, dentro de tudo isso, chegou um dia, numa sexta-feira, eu lembro que eu estava sentado no sofá de casa e eu me levantei, passei pela cozinha, passei pela garagem, saí pelo portão e não voltei mais para casa. Fui para a casa da minha mãe e ali ainda começou vamos dizer assim, uma outra fase da minha drogadição. Eu lembro assim de algumas coisas que, porque se for contar tudo, o que eu vou contar aqui não dá nem 1%. De 20 anos de uso de drogas, não dá 1%. Né? E eu lembro que eu fiquei 5 dias sem dormir. Eu comecei a usar na segunda-feira.
Então, passava o dia todo, à noite, passava na terça, dia todo, e assim foi quarta, sem comer, só usando. Só fui dormir no sábado. Eu não dormi nessa semana, nem um dia. Né? E assim o corpo ficava destruído, né? Arrebentado. E eu cada dia mais me afundando, cada dia mais piorando as coisas. Né? E morando com a minha mãe sofrendo muito com isso. Lembro de uma vez também que eu peguei cocaína, peguei crack e fui para casa. Aí chegou em casa, eu fui pegando todos os remédios que eu achava nas gavetas, peguei álcool de cozinha, peguei desodorante, levei tudo para o quarto, falei, não, hoje eu vou acabar com tudo, né? Hoje eu vou morrer. E comecei a usar tudo, e bebia álcool, e cheirava, e usava crack, e tomava pinga, e uma coisa assim, chegou uma hora que parecia que eu estava flutuando, né? Que eu ia me transportar para algum lugar. E aí, o que eu fiz ainda? Peguei a moto. Eu só sei que eu tinha uma moto. Eu só sei que eu fui acordar na calçada, a moto caída, e horas depois eu fui acordar, eu estava na calçada, caído, né? Aí que eu fui ver o que estava acontecendo, onde eu estava. Ainda bem que não roubaram a moto, porque a moto ficou lá caída e eu caído na calçada. Teve outra vez também que eu estava usando com um amigo meu e a gente também estava vários dias virado. A gente falava assim, né? Virado é sem dormir e usando. E ele estava com a moto dele. E aí a gente usou, era mais ou menos umas 5 horas da tarde, a gente foi, pegou de novo droga e usamos. E aí a gente eu tinha que ir em São Caetano, eu falei, não, vamos comigo lá, eu ainda estava mais ou menos, né? E aí a hora que ele falou, não, então você vai pilotando porque eu não consigo pilotar a moto. E aí a gente pegou sentido São Caetano na hora do rush mesmo, na hora do trânsito. E aí começou a dar uma alucinação nele. Ele começou a gritar e bater nas minhas costas. Não para! E eu não podia parar no farol, eu não podia parar no trânsito, e ele gritava alto e batia nas minhas costas, a cobra quer me picar, e ficava olhando para trás desesperado, alucinado, e eu não... Meu irmão, aquele dia foi terrível. Aquele dia foi... Para chegar em São Caetano demorou, não podia parar em lugar nenhum, e eu com medo que a polícia visse, porque se a polícia visse a gente ia parar. Imagina essa situação, o cara gritando em voz alta, a cobra quer me picar, me dando murro nas costas, não para não, se eu tentava parar no farol, ele gritava, não, continua, não. Cara, foi desesperador essa experiência, né? Mas assim, cara, foi muita coisa, né, na verdade. E no final de tudo, muitos amigos meus morreram, foram assassinados porque se envolveram em dívidas de drogas. Muitos amigos morreram de AIDS, porque esse submundo de drogas, usando um com o outro. Eu vi os caras usando droga injetável, então um injetava no braço, já tirava o outro, já enfiava no outro, na mesma hora, e muitos desses morreram de AIDS, né? Eu nunca usei droga injetável, eu tinha muito medo, apesar da alucinação, da minha insanidade, eu tinha medo dessa questão da AIDS, né? E de repente eu não sabia, parecia que meu coração ia estourar, porque a droga injetável era uma coisa muito mais rápida e muito mais forte do que você cheirar a droga, né? E muitos desses morreram de overdose, e por incrível que pareça, eu conheço alguns que tinham família, situação financeira boa, casa própria e se tornaram moradores de rua. Muito pouco tempo atrás eu estava no farol e vi um rapaz vendendo bala. E fiquei olhando, falei, mas eu conheço esse cara. Quando eu cheguei perto, falei, não acredito. Era um amigo meu, não vou falar o nome dele aqui também, não. Assim, totalmente alcoólatra, todo inchado, né? Que é aquela aparência mesmo do alcoólatra, e pedindo dinheiro no farol, vendendo balinhas.
Bom, mas para que os jovens possam entender que não vale a pena. Foi uma misericórdia de Deus ter passado por tudo isso. Porque o meu maior medo, e às vezes parecia que eu estava muito próximo disso, de se tornar um morador de rua. Porque muitas vezes, eu não sei se era a minha vontade, eu não sei se o diabo falava na minha mente, para mim ir embora de casa, para mim ir morar na rua. Já fui usar drogas na Cracolândia, mas eu vou falar para você, por mais que eu usasse, que eu era louco, eu não consegui ficar lá, porque lá o negócio é doido. E essa foi uma parte aí da minha loucura com as drogas.